Olá pessoal, nessa aula de hoje nós seguimos com as nossas temáticas de um pouco de revisão também de conceitos, né? Antes de entrar propriamente dito nas aplicações biomecânicas, que talvez muitos de vocês estejam, né, esperando. Então essa aula de hoje nós falaremos sobre vetores e funções trigonométricas. Assim, eu pretendo ao longo dessa aula mostrar para vocês o quão importante é entender bem essas funções e principalmente saber por que a gente acaba revisando isso quando começa um curso de biomecânica. Então, lembrando você de novo, né, nossas aulas estão todas aqui no canal. Eu peço que vocês depois confiram, se inscrevam também para poder acompanhar de maneira mais personalizada. E acessem o material complementar, o link está na descrição do vídeo também, e lá eu tenho, além das aulas incorporadas no site, eu também tenho alguns materiais de apoio para vocês fazerem exercícios, estudarem outras referências, certo? Na minha aula presencial, eu sempre brinco que essa aula aqui é quando eu perco um pouco a amizade com a turma, né? Porque começa a vir cálculo, começa a vir um pouco mais de matemática e talvez quem se matriculou num curso de educação física ou fisioterapia, às vezes acha que não vai ver cálculo nunca mais na vida, né? E tá errado. Mas de fato não é esse o nosso objetivo. O objetivo é revisar as funções trigonométricas diretas e mostrar a importância delas para o estudo da biomecânica. Por que a gente estuda as funções trigonométricas? Vamos começar com o movimento humano. A gente viu nas aulas anteriores que o movimento humano é o principal objeto. Então, observem esse vídeo. A pessoa está realizando um agachamento e eu peço que vocês prestem atenção ao movimento que os joelhos estão apresentando. Então, na aula passada, nós falamos sobre a terminologia. Então, vocês já estão, né, cientes, já lembraram, né, que esse aqui é um movimento que está acontecendo, ele envolve movimentos em mais de um plano, mas a nossa observação aqui está mais associada com os movimentos do plano frontal. É o que a gente consegue observar com mais segurança, digamos assim, com mais precisão, né? Agora olha esse próximo. O movimento é muito parecido, né? O que mudou foi uma intervenção, ela está fazendo o movimento com um apoio nas costas, né, com uma bola, e aí vocês observem de novo a movimentação dos joelhos. Então qual que era o problema? Havia algum problema? Qual que era, né? Então vocês podem agora pensar um pouco, volta, pode olhar o vídeo de novo, né, e tentar identificar qual que era o problema que estava acontecendo. E aí agora a gente vai comparar eles lado a lado. Então, quando a gente compara lado a lado, vocês podem ver que na esquerda, na direita do vídeo, né, à esquerda de vocês, a pessoa está fazendo o agachamento e os joelhos eles acabam se aproximando um pouco, né? Ao passo que no outro lado, né, do slide, vocês veem que o joelho praticamente ele quase não sai do lugar, né? Ele está bem estável. Então, tem uma diferença, tem uma influência mecânica sobre isso? Tem algum impacto sobre a estrutura corporal, enfim, a execução do exercício? Tem. Mas que impacto é esse, né? Então vamos pensar a situação ideal, olhando, pessoal, esse movimento no plano frontal. Porque se a gente olhar para o plano sagital, que a gente vai abordar em outras aulas, a abordagem, o que a gente falaria são outras coisas. Então nesse caso aqui, reparem que se o joelho, então olhando no plano frontal, ele está movimentando para cima e para baixo durante o agachamento, eu tenho a ação da força-peso, vamos dizer assim, vamos considerar só um lado do corpo, né? Vamos considerar só um dos segmentos. Eu tenho uma força-peso que vem, né? Vamos dizer que ela vem do quadril, né? Claro que a origem da força-peso, a gente vai estudar mais adiante, é sempre o centro de massa, mas como a gente está seccionando e pegando um pedaço só do corpo para analisar, vamos dizer que a força-peso está aplicada assim. Quando eu tenho a coxa e a perna alinhado, ambos estão alinhados, olha o que acontece com essa linha de ação desse vetor. Essa linha de ação passa pelo joelho e vai em direção ao tornozelo. Claro que você pode pensar, mas isso não é a força de reação do solo. Sim, tem a força de reação do solo também, a gente vai abordar mais adiante, mas por enquanto vamos, né, um passo de cada vez. Vamos pensar só o peso atuando sobre o corpo. Agora, numa outra situação, em que eu não tenho a coxa e a perna alinhado, o mesmo vetor, sendo aplicado no mesmo lugar, ele vai passar por outra posição em relação ao joelho. E esse desalinhamento, ele vai acabar aumentando o estresse sobre algumas estruturas do nosso joelho, né? Então a gente poderia pensar que nas laterais do joelho, quando a gente tem os ligamentos colaterais, por exemplo, eles vão estar sendo submetidos a uma sobrecarga maior, porque justamente o joelho, vocês lembram a terminologia, deram uma olhadinha nas articulações, né? Ela não faz movimento de adução e abdução. Então, o que, que acontece? Eu tenho uma força atuando que as minhas estruturas corporais acabam tendo que dissipar. Então, isso é um problema. Agora, para a gente representar isso tudo, para a gente representar essas forças, eu vou trabalhar com os vetores, né? Então, imagina uma situação como essa, que a gente pegou um exemplo
agachamento com o peso do corpo, transferida para uma situação como essa do vídeo, onde uma corredora, né, ela apresenta também, né, esse movimento que a gente comumente chama de um valgo dinâmico, né, esse desvio em valgo do joelho, né, quando o joelho se aproxima. Então vocês imaginem aqui que em vez de só o peso corporal, ela está experimentando uma força de impacto aí que pode chegar a 2,5 vezes, né, 2,5 vezes o peso corporal dela. Então é óbvio que isso vai ter um impacto que a gente vai estar usando a biomecânica para quantificar e também compreender um pouquinho melhor. Então esse exemplo que eu trouxe para vocês é do uso de vetores, né, para quantificar características do movimento. Então os vetores, eles vêm lá das diferenças que tem entre grandeza escalar e vetorial, né? Então a grandeza escalar é aquela que eu digo a magnitude é a unidade, tá tudo certo. Então massa corporal 80 kg, todo mundo entendeu. Agora existem características variáveis que eu só dizendo o valor e a unidade, eu não entendo muito bem o que está acontecendo. E essas são as grandezas vetoriais. Então uma força é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque ela tem intensidade ou modo, ela vai ter uma direção e sentido, e além disso no corpo humano tem mais duas características que a gente acaba considerando também na análise, que é o ponto de aplicação, ou seja, onde que essa força se origina, né? Geralmente a inserção do músculo, né? E a linha de ação, que é por onde aquele vetor de força criado a partir da contração muscular está atuando. Então na figura aqui que eu trago no slide, reparem que nós temos dois vetores, vamos pegar um deles, né? Olha esse vetor aqui, né? Esse vetor aqui, eu fiz uma marquinha ali vermelha no ponto de aplicação, né? A origem desse vetor, lá na inserção do deltoide. E essa seta vermelha aqui, ela representa justamente isso. Ela representa o quanto de força, né, o meu músculo deltoide, vamos pegar o deltoide e considerar ele como um todo, né, sem considerar a questão das porções, né? Então, quanto de força que esse músculo deltoide está gerando. Essa é uma representação gráfica, então quer dizer o quê? Que esse vetor de força do deltoide, ele é muito maior do que esse outro vetor de força que outro músculo está gerando durante o início do movimento de abdução do ombro. Então por isso que a gente acaba estudando os vetores, porque a grande parte das variáveis biomecânicas vão estar associadas a grandezas vetoriais, e a gente vai falar disso também em outros momentos. Essa representação gráfica que eu falei para vocês, também ela é muito importante porque ela nos ajuda a entender muita coisa. Muitas vezes eu não preciso calcular. Muitas vezes vocês não vão precisar calcular alguma coisa no futuro para identificar e para discutir os aspectos do movimento humano. Mas é importante a gente saber como que funciona. Então olha só, aqui tem um outro exemplo. A gente tem esse vetor que eu marquei aqui, para cima, aqui na diagonal, e tem um outro vetor aqui para baixo. Então, que vetores são esses? Esses vetores estão representando forças. Lembrem, um vetor não representa só força. Hoje eu estou falando de forças, mas velocidade, aceleração, outros parâmetros também podem ser representados de maneira vetorial. Então, da onde que vem esse primeiro vetor aqui, né, que eu apontei? Esse vetor, ele está tracionando da patela em direção ao quadríceps. Então, ele representa a força que está sendo exercida pelos músculos no momento que o quadríceps contrai, tensionando o tendão patelar. E depois, da patela até a tíbia, você veja que tem outro vetor representado. Que vetor é esse? Esse também é um vetor de força. Ele está representando a tensão entre a patela, da patela para a tíbia. Então aqui, aí falando um pouco de terminologia de novo, né? Algumas literaturas referem essa porção do tendão patelar como ligamento patelar, pelo fato de ele estar unindo dois ossos, né? Mas eu vou chamar aqui de tendão patelar todo complexo. Então esse tendão patelar aqui, ele está sofrendo tensão dos dois lados. E aí o que acontece? Graficamente eu consigo calcular a resultante desses vetores. Então graficamente eu venho aqui e consigo definir para onde está atuando o vetor resultante. Então, esse vetor que eu marquei aqui, o que ele representa? Ele representa a soma dos outros dois. Então, por isso que quando o joelho começar a flexionar demais, a compressão na patela vai aumentar, enfim, aquela coisa toda que vocês vão acabar estudando depois, ou quem já estudou isso está lembrando um pouquinho agora também, a influência que o ângulo articular vai ter nessas forças de compressão. Então, aqui eu posso calcular? Posso, se souber os valores, eu calculo. Mas eu também consigo ter uma ideia, a partir do tamanho dessas setas, de qual que é o módulo, né, a intensidade desse vetor, e graficamente consigo resolver alguns problemas, certo? E para mim resolver esses problemas quando eu sei os números, quando eu sei os valores, né, eu uso as operações vetoriais.
As duas primeiras, adição e subtração, são operações relativamente simples, né? Então eu parto do pressuposto de que se eu tiver dois vetores atuando na mesma direção, né? Aqui, ó, o vetor A e o vetor B atuando na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, os dois são horizontais apontando para o mesmo lado, eu vou somar um com o outro, vai ser um vetor AB, né? Agora, se eu tiver eles na mesma direção, mas em sentido oposto, como é o exemplo aqui de baixo, olha só, eles estão horizontais, só que está cada um para um lado, né? Então aqui eu faço a subtração entre eles. Agora, onde que começa, às vezes, a gente a ter que prestar um pouquinho mais de atenção e muitas vezes vocês ficam com dúvida e com inseguranças, né? É quando eu preciso fazer as operações de composição e decomposição. Então, na composição, eu tenho vetores que eles não estão atuando na mesma direção. Né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho dois vetores que estão atuando de maneira ortogonal. Ortogonal é o quê? É um ângulo de 90 graus entre eles. Então, lembrem, né, o ângulo de 90 graus, geralmente nos gráficos, né, ele é representado assim, tem um quadradinho aqui, né, às vezes bota um pontinho no meio, mas eles estão formando 90 graus entre si. E aí, nesse caso, eu entro com as funções diretas, né? Eu posso usar Pitágoras, por exemplo. Eu já vou explicar um pouquinho melhor, né? Então, quando eu tenho dois vetores ortogonais, eu acabo criando uma condição em que eu consigo usar o teorema de Pitágoras, porque eu tenho o triângulo retângulo. Então, vocês já podem ver aqui que aqueles dois vetores que eu tinha, tá aqui ele, ó, o VB e o VA, na verdade, eles formam aqui, ó, um triângulo retângulo, né? E aí, eu tendo o triângulo retângulo, fica mais fácil para mim fazer os meus cálculos. Se eles tiverem um ângulo agudo, se ele tiver um ângulo divergente de 90 graus, que nem essa ilustração que eu trago aqui, a gente pode usar também, né, a fórmula do paralelogramo. Então, eu consigo calcular a resultante a partir, né, da construção desse paralelogramo. Deixa eu colocar de novo aqui na tela uma representação. Então, ó, o vetor VA e VB estão aqui de novo, só que agora o ângulo aqui não é mais 90 graus, né? Nesse caso aqui é menos de 90. Então, eu tenho a representação gráfica e eu posso, sabendo os valores de VA e VB, substituir nessa fórmula. Essa fórmula não vai mudar, vai ser ela sempre, que nem Pitágoras, né? Então é só anotar no cantinho do caderno ali e utilizar ela quando precisar. Então aqui, claro, não é o objetivo também ficar revisando com tantos detalhes, né? Mas, né, lembrem que quando vocês forem fazer esse cálculo aqui, eu digo isso porque muita gente erra nas tarefas presenciais, vocês realizam essas potências de 2 aqui, depois realizam esse produto e só depois somam tudo para tirar a raiz quadrada. E nesse caso, então eu falei antes, né, que a flexão de joelho influenciava, como é que poderia ver. Então a gente pode usar esse exemplo aqui para ver como sem calcular nada por enquanto. Vejam, a gente já tem aí 15 minutos de aula, a gente não viu nenhum número ainda. Então para vocês verem que muitas vezes, né, vocês acabam criando já um bloqueio com o conteúdo antes mesmo de ir a fundo nele, né? Então vamos lá, vamos com calma aqui vendo. Olha só, nesse desenho nós temos um exercício de agachamento, um exercício bastante utilizado aí na fisioterapia, na educação física, treinamento físico em geral. E imaginem que cada linha dessa aqui, essa linha preta para cá e aqui para baixo, são dois vetores, né? Então imagina que aqui é um vetor de força, então aqui eu tenho um vetor de força, aqui eu tenho outro. Então à medida que o joelho vai flexionando, olha só que o ângulo vai diminuindo aqui, ó. O que aconteceria com a força resultante? Ó? Ela vai aumentar, né? Então, se a gente comparar duas situações aqui, ó, vocês vão ver que à medida que o ângulo diminui, eu tenho cada vez mais força de compressão da patela, que seria o exemplo aquele anterior que eu coloquei alguns slides atrás. Então, a gente consegue entender um pouco da onde que vem essa questão de compressão articular, por exemplo, nesse caso. E também algumas dicas que a gente usa, né, no dia a dia profissional, por exemplo, lá no agachamento, cuidar para que o joelho não passe aqui da ponta do pé, né, aquela coisa toda. Na verdade, é uma dica prática que a gente usa para tentar fazer com que o aluno ou o paciente não atinja um ângulo de flexão tão grande, que ele de fato use mais o quadril também para fazer o movimento, e com isso ele minimize essa compressão articular. Mas dá para calcular com os conceitos que a gente está vendo hoje. E a outra operação que a gente vai falar também é a decomposição. Então nesse caso aqui é o processo inverso, né? Eu tenho um vetor que eu sei o valor, por exemplo, um vetor V, tá aqui ele, né? Então eu sei o valor desse vetor V, mas eu preciso saber, na verdade, quanto que ele está atuando na horizontal e quanto que ele está atuando aqui na vertical. Eu não sei, eu só sei o quanto que ele está atuando com esse ângulo θ indicado aqui, mas eu quero saber quanto dele é horizontal, quanto é vertical. E aí para fazer isso eu preciso fazer decomposição, onde a gente vai usar as funções trigonométricas e eu vou explicar
com um exemplo resolvido daqui a pouco. Então não precisa se apavorar. Então, Pitágoras disse, né, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então isso no triângulo retângulo. Então vocês vão se deparar com o triângulo retângulo. Se vocês se depararem com o triângulo retângulo, vai ser tranquilo. Vai ser mais fácil de resolver. A questão é que às vezes vocês vão ver um vetor de força ou uma combinação de vetor de força e não vão enxergar um triângulo retângulo. Então a gente tem que tentar chegar sempre no triângulo retângulo. Olha um exemplo de coisa simples que esse teorema é utilizado. Eu estou aqui querendo saber qual que é o comprimento desse corrimão nesse lance de escadas aqui, porque, sei lá, eu preciso calcular para mandar fazer o meu corrimão, enfim, né? E se eu medir no ar ali o comprimento, vai ficar difícil. Então o que dá para fazer? Pode usar triângulo retângulo, pode usar o teorema de Pitágoras. Vocês vão colocar... Onde é que está o triângulo retângulo aqui? Ele está identificado. Aqui, ó. Eu tenho a altura, que vai ter o meu corrimão, como sendo B, né? Então eu sei lá o valor dele, ó, 90 centímetros. E eu quero saber qual é o valor do corrimão. Eu uso aqui um dos catetos desse triângulo retângulo, C, e eu sei o valor também dele, porque é só eu somar, né, o tamanho dos degraus aqui, ó. E aí fica faltando o quê? Fica faltando a hipotenusa. Então, nesse caso, para resolver qual que é o tamanho desse corrimão, vai ser o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí eu consigo saber exatamente qual tem que ser o tamanho do corrimão. Só que, claro, nosso objetivo aqui não é ficar calculando o tamanho de corrimão, né? A gente quer saber no corpo humano. E aí vamos pegar um exemplo bastante parecido. Então, olha só, aqui eu tenho uma imagem representativa de uma pessoa que pisou no solo, e quando ela pisou no solo, ela recebeu, né, pela terceira lei de Newton, que a gente vai estudar mais adiante, uma força de reação do solo. Essa força de reação do solo está representada por esse vetor laranjinha. E esse vetor laranja, eu sei o valor, porque eu estou medindo, né, eu tenho uma plataforma de força que me deu o valor. E esse valor é 500 newtons. Só que a gente sabe que na força de reação do solo, embora a força resultante seja importante, muitas vezes eu quero saber quanto dessa força está atuando na horizontal, que nós chamamos, né, de força médio-lateral, e na vertical, que nós chamamos de força vertical. Mas eu não sei esse valor. O que eu sei? Eu sei quanto é a minha resultante e eu sei qual é o ângulo que ela está formando com o nível aqui do solo. Então como é que eu vou calcular isso? Como é que eu vou chegar nesse cálculo? Como é que eu vou saber quanto que é? Como é que os equipamentos fazem? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que fazer representação gráfica. Então eu fiz aqui, eu coloquei, olha, eu tenho o vetor de força sendo representado, 500 newtons, com um ângulo θ que eu sei, né, que é de 55 graus. Os valores de seno e cosseno dos ângulos, isso tudo, a gente tem uma tabela matemática e olha lá, não precisa ficar decorando nada. Qual que é o próximo passo agora, então? Que operação que eu tenho que fazer? Somar, subtrair, compor ou decompor? Eu tenho que decompor, porque eu tenho 1 e quero dividir ele em 2. Então eu quero fazer esse vetor de 500 newtons ser dividido numa componente vertical e numa componente horizontal. Então eu tenho que fazer o desenho. Eu recomendo, para quem está começando a estudar isso, eu recomendo fazer passo a passo, né, para não ter dúvida e para fixar bem o conceito. Depois vai ser mais fácil. Então olha só, eu tenho aqui esse meu vetor de força resultante do solo de 500 newtons que está aqui. Eu vou decompor ele então na componente médio-lateral, que é a horizontal, e a componente V, que eu chamei de V, que é a de vertical. Então olha só, no momento que eu tenho essa decomposição feita, o que eu tenho aqui é um triângulo retângulo, olha. Eu tenho o meu triângulo retângulo, onde a hipotenusa é a minha força resultante, 500. O cateto adjacente, né, o cateto que forma o ângulo aqui, é a minha componente média lateral, e o cateto oposto vai ser a força vertical. Ela poderia estar aqui, olha, ela poderia estar aqui, que nem eu estava no desenho inicial, mas ela seria a mesma coisa que aqui, né, se der um lado da geometria, né, então tá aqui o triângulo retângulo, né? Então eu desenho ele aqui. Bom, vamos calcular então um por um. Primeiro vamos calcular a componente médio-lateral. Então, pela componente médio-lateral, o mais fácil é usar o cateto adjacente. Então eu vou lembrar, né, e vocês vão lembrar as fórmulas da trigonometria, das funções diretas, são 3, né? O seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, aqui no cantinho. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente a gente pode calcular como o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né, ou seno sobre cosseno. Então, onde é que eu tenho o cateto adjacente aparecendo? Eu tenho aqui na função do cosseno. Então, eu vou trazer essa função para cá. Então, eu digo que o cosseno de 55 é igual à componente médio lateral, que é o cateto adjacente, dividido por 500,
que é a hipotenusa, que é exatamente o que eu fiz aqui do ladinho para vocês. Ó. Agora é só substituir na fórmula. Então, quanto que é o cosseno de 55? 0,57. Beleza, daqui ele. Componente médio lateral, não sei, quero saber. E a hipotenusa, 500. Então, a minha componente média lateral vai ser 500, que multiplica 0,57, e com isso eu vou chegar num valor de 285 newtons. Pronto, então a partir da força resultante de reação do solo, eu já calculei uma das componentes. Então agora eu tenho isso aqui do meu triângulo retângulo já calculado. Eu tenho a hipotenusa e tenho um dos catetos. O que eu posso fazer agora? Bom, eu poderia usar Pitágoras, por exemplo, para calcular. Mas não vamos usar Pitágoras, vamos calcular usando o seno para determinar a componente vertical. Então olha só, aqui eu tenho a minha componente vertical faltando. A componente vertical, eu posso calcular ela pelo seno. Ah, mas Felipe, como é que tu sabe que tu pode calcular pelo seno? Porque eu estou identificando a componente vertical como o cateto oposto do meu triângulo retângulo. Então eu vou lá e vou usar a função do seno. Então seno de 55 vai ser igual a componente vertical dividido por 500. Então o que é o seno de 55? Eu tenho o valor dele, 0,81. O que é o V? O V é o cateto oposto que eu quero saber. E o que é o 500? É a hipotenusa. Então, cateto oposto sobre hipotenusa. Faço o produto e chego a 405 newtons. Bom, aí vocês podem pensar, será que está certo o meu resultado? A gente pode testar, né? Vocês podem tirar a prova, como a gente chama, né? Então, como é que eu poderia tirar a prova aqui agora? Então, eu tenho meu triângulo retângulo e eu vou usar Pitágoras, né? Eu vou usar Pitágoras, porque por Pitágoras eu tenho que encontrar aqui o quadrado da hipotenusa aqui, que era o 500, vai ser igual à soma dos quadrados do meu cateto adjacente, que era 285, e o cateto oposto, que é 405. Muito bem, aí vocês vão lá e substituem na fórmula. Então, hipotenusa ao quadrado, 500 ao quadrado, igual a 285, o que é o 285? Componente médio lateral, ao quadrado, mais 405 ao quadrado. Aí vocês somam e não encontram o resultado. Não dá igual, porque o quadrado de 500 é 250 mil, só que somando os quadrados dos catetos, vocês encontram 245.250. Aí vocês pensam, poxa, errei o resultado, né? Só que não é exatamente isso que está acontecendo. Aí a gente tem que tomar cuidado com uma outra coisinha, né? Que quando a gente está fazendo o cálculo usando 0,57 como o valor e 0,81, eu estou arredondando. Então, quando eu uso esse valor arredondado, o 500 vezes 0,57 ele resulta em 285. E esse 285 ao quadrado resulta em 81.225. Quando eu multiplico 500 por 0,81, eu também estou arredondando. E eu chego a 405. E o quadrado de 405, 164.025. Então, se eu elevar os dois ao quadrado e somar, eu chego, e tirar a raiz lá no Pitágoras, eu chego a 495,23. Mas tinha que ser 500. Agora, por que não foi 500? Por causa do arredondamento. Porque aqui do outro lado, olha, eu fiz 500 vezes o valor sem arredondar. Então é 0,57, 35, 76, 43, 63, 5. E depois 500 vezes 0,81, 91, 52, 04 e 428. Aí vocês vão ver que o valor muda um pouquinho no quadrado, vai mudar também na soma e vai chegar ao 500 exato. Então não é que está errado, cuidado, tá? Porque às vezes isso acontece na aula também. Os alunos fazem, Felipe, deu errado aqui, tá? Tem alguma coisa errada. E eu sempre digo para eles, isso é questão de arredondamento, não te preocupa, né? Então aqui eu resolvi demonstrar um pouquinho melhor para vocês essa diferença. Que no caso aqui deu 4,77 newtons de diferença, tá? Então fiquem atentos para isso, né? Provavelmente vocês vão usar a calculadora, né? Só que se vocês digitarem e não usarem a função sendo da calculadora, vocês vão estar arredondando. E aí pode dar esse ruído aí de diferença. Façam uns testes aí depois, refazendo o exercício para vocês pegarem bem isso. Bom, vamos ver a aplicação então. Então, onde é que eu posso aplicar isso? Vamos pegar esse exemplo do exercício de elevação do ombro aqui. Tem vários nomes, né? Dependendo da região, acho que vocês estão. Voo lateral, né? Enfim, vamos chamar de voo lateral. O que está acontecendo ali? Quando o sujeito contrai a musculatura, e vamos isolar aqui, né, o nosso raciocínio só para o deltoide, eu tenho então uma força muscular sendo gerada, e essa força muscular, ela está criando um vetor de força desde a inserção lá do deltoide com essa magnitude, com essa orientação e esse sentido. Só que essa força aqui, ela também tem componentes, né? Ela vai ter dois componentes. A gente vai falar do primeiro deles hoje, né? O próximo vai ser na aula de torque, que é a aula seguinte.
a gente vai falar de uma componente que a gente chama de componente compressão, certo? A gente vai querer calcular essa componente de compressão. Então, essa componente de compressão, representada pelo vetor vermelhinho aqui, laranjinha, reparem que ele está atuando no eixo da articulação, mais ou menos, né, aproximadamente no eixo articular, né? Então ele está comprimindo os ossos, por isso que a gente chama de componente de compressão. Agora, se a gente olhar com mais detalhes essa representação gráfica, você já consegue identificar o triângulo retângulo no desenho? Ele já está ali, ó, né? Ele já está ali. Então eu tenho um vetor representando aqui, ó, o FM, que é justamente, né, a minha hipotenusa, e eu tenho um outro vetor, que seria o meu cateto adjacente, né, porque ele está junto com o ângulo aqui, que estava informado já, formando o meu cateto adjacente, sendo a componente de compressão. Mas eu quero saber quanto de compressão tem. Então, para mim saber quanto de compressão tem aqui, eu vou usar, de novo, vou usar as funções trigonométricas, né? Então, eu sei, o que eu sei aqui? Eu sei que a força muscular geral é 500 newtons e eu sei que tem um ângulo de 20 graus. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber quanto que é essa decomposição do cateto adjacente. Quanto de valor da hipotenusa está acabando gerando compressão aqui pelo cateto adjacente. Então, como é que a gente resolve isso, né? Vai usar, de novo, o seno e cosseno. Então, se eu tenho o cateto adjacente, qual função trigonométrica eu posso usar? Para ser mais direto, vou usar o cosseno. Então, eu sei que o cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de 20 graus, 0,93, é igual ao cateto adjacente que eu quero saber, dividido por 450. É o mesmo cálculo do exemplo anterior, por isso que eu estou indo mais rápido aqui. Mesma coisa. E aí eu chego num valor de 422 newtons. Então, o que eu quero destacar agora é o seguinte: vocês estão gerando um total de força muscular de 450 newtons e vocês estão usando 422 newtons de 450 para comprimir a articulação. Então, vocês repararam que tinha uma pergunta no slide do exercício? A pergunta é: em um exercício com um valor lateral, faz sentido exagerar nessa abdução do ombro, então? Não faz sentido. Agora, por que não faz sentido? Vocês já conseguem responder só com as informações de cálculo de força dos vetores? Sim, né? Porque se eu tenho tanta força de compressão, não é essa a maior força que eu estou interessado. Então, por isso que a amplitude de movimento muitas vezes é controlada nos exercícios, para que eu consiga minimizar as componentes que não produzem movimento. Essa componente de compressão não produz movimento, só produz estresse articular. Bom, então esse era duas aplicações da composição e decomposição de vetores. E aqui eu tenho um outro exemplo para vocês que eu quero que vocês façam esse exercício. Esse aqui eu quero que vocês façam e depois, na sequência, eu vou dizer a resposta. Mas reparem que aqui vocês têm dois vetores de força gerados desde a contração do gastrocnêmio lateral e gastrocnêmio medial. Esses dois vetores têm um ângulo menor que 90 graus, é um ângulo de 50 graus. E a pergunta é: quanta força resultante está sendo gerada? Então, vocês sabem que o gastrocnêmio medial gera 30 newtons e o lateral gera 25 newtons. Então eu quero saber quanto que é. Agora, vocês podem usar uma fórmula direta para resolver isso, né? Só volta um pouquinho no vídeo aí que vocês já vão perceber que eu falei do paralelogramo. E aí, vocês vão chegar a um valor que façam aí depois, né, dá pausa aqui, faz o exercício e volta para ver quanto que é 49 newtons, né? Então vocês vão ver que a força resultante, ela não é exatamente a soma dessas duas forças aqui, que seria 55. Agora, por que será que isso acontece, né? É que a gente tem que começar a usar a biomecânica para explicar as coisas. E também, muitas vezes, esses conceitos, eles estão dentro de temas como, por exemplo, equilíbrio muscular, equilíbrio de forças, né? Talvez a gente, quando pensa em equilíbrio, a gente vai ter uma aula sobre isso mais adiante, a gente pensa que equilíbrio é um lado igual ao outro, mas nem sempre equilíbrio vai ser um lado igual ao outro. Por exemplo, nessa representação gráfica que a gente tem aqui, né, do joelho, olhando com uma vista desde o plano frontal, vocês reparem que eu tenho uma representação de força do vasto medial e do vasto lateral. A magnitude de força é diferente entre os dois, certo? Vocês podem ver que o vetor de força aqui do vasto lateral ele é muito mais comprido, né, que o do vasto medial. E aqui na representação gráfica, o tamanho indica a magnitude. Então, eu acabo dizendo que tem um desequilíbrio de força, porque o vasto lateral está produzindo muito mais força que o vasto medial, isso vai tensionar a patela, vai deslocar a patela para o lado, isso vai ser um problema. Mas será? Não necessariamente. Vocês precisam considerar a resultante. E quando a gente olha a resultante desses dois vetores,
tá tudo muito bem. Justamente essa diferença de força do vasto lateral para o vasto medial é o que garante uma situação ideal aqui para a minha tela, porque vocês, olhando de maneira mais genérica aqui, esse vetor de força resultante ele está mais ou menos alinhado, né, com o eixo articular do quadril, que vai estar um pouco mais acima lá. Então, de certa forma, eu tenho um bom equilíbrio muscular aqui nesse caso, só que não necessariamente a magnitude absoluta de força vai ser igual de um lado para o outro. Mas isso a gente vai continuar falando mais nas próximas aulas. Então, esses temas vão voltar, não se preocupem, a gente vai usar isso de novo. Eu espero que essa aula tenha servido para lembrar vocês alguns conceitos. Façam aí os exercícios, né? Repitam os cálculos. Depois disso, aí sim, nós vamos para o nosso próximo tema, que são os cálculos de torque e de momento de força, certo? Então, a gente se vê daqui a pouco.